É, boa noite, professor. A gente vai estar apresentando aqui o projeto que a gente fez para o projeto de extensão Quanto Amor Você Tem para Dar. A gente fez um site. Aqui no site, a primeira tela que a gente tem é uma landing page que o usuário ali tem uma mensagem impactante que ele consegue ver e rolando para baixo ele tem uma imagem ali em paralaxe e ali um pouquinho mais para baixo também tem uma descrição melhor do projeto. Nessa landing page, ali no footer, tem alguns links úteis, como o Instagram, do quanto amor você tem para dar. Ali também tem o e-mail, que você pode clicar e já mandar um e-mail para o projeto mesmo, o e-mail do projeto. E ali tem um linkzinho que você clica, visite coletores, que te manda para uma localização do Google Maps da localização dos coletores. Ali no lado direito tem a área restrita que o usuário, no caso o pessoal do Conta Amor você tem para dar, ele é cadastrado como um administrador e ele loga ali com as credenciais dele e ele entra ali e vai ser redirecionado para uma tela de administrador, onde ele pode gerenciar ali as informações das outras telas que o Vinícius vai falar mais para frente, mas ali ele consegue gerenciar os bairros, né? Todos os bairros de Cornélio e também ali os dias de coleta seletiva de cada bairro. Ele consegue adicionar um novo bairro, editar um bairro e também remover um bairro. E ali no ponto de coleta também, a mesma coisa, ele consegue gerenciar os pontos de coleta, adicionar um novo ponto de coleta, ele consegue editar um ponto de coleta existente e também apagar. Ali também no post é uma área onde o pessoal do Quanto Amor tem para dar, pode adicionar um post ali com conteúdo, algum conteúdo educativo, alguma mensagem. Ele pode adicionar, gerenciar ali também, editar o post e excluir. E por último, ali a auditoria, que é um lugarzinho onde cada ação que o pessoal fazer nesse próprio admin vai ficar registrada ali. Como, por exemplo, ele editou um bairro, foi de Jardim Figueira para outro nome, e ali tem o usuário que fez essa alteração, né? A data também. E é isso a página do admin. Professor, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as outras interações que você tem possível no site como um usuário, não como um administrador. Aí na nossa página de coleta seletiva, você pode ver que aqui a gente tem os bairros de Cornélio, nesse caso de Cornélio que a gente colocou para exemplificar, que você pode botar os dias da semana que vão ter exatamente esses dias de coleta, né? Você vê ali que a gente tem o nomezinho do bairro, a gente bota lá os dias, como segunda, quinta ali, por exemplo, no Vila América, terça e sexta, no Jardim Bela Vista. Importante ressaltar que essas informações aqui não são finais, a gente não conseguiu essas informações oficiais ainda, nem por parte do projeto, nem por que a gente conseguiu achar pela prefeitura, coisa assim. Então, essas informações só são placeholders agora, todas no site. Ali a gente também tem como buscar pelos dias, né? Se você quiser assim ver em que dias quais bairros tem certa coleta, e também buscar pelo nome do bairro. Então, se você quiser colocar o nome do seu bairro ali, você também pode buscar por isso. A gente tem ali a paginazinha pontos de coleta agora. Aqui a gente utilizou o Mapbox, que é para a gente conseguir colocar esse mapazinho do Google Maps. A gente tem ali os nossos pontos de coleta, por exemplo, de vidro, pilha, bateria, eletrônico. E a gente pode ver as demarcações, esses carinhas no mapa. Se a gente clicar no botão ver no mapa ou dentro do mapa diretamente, ali de ver no mapa ele vai mostrar onde tem o equipamento de reciclagem de vidro, ou você pode colocar ali no mapa mesmo. Mostra o nome do lugar, o mapa é completamente interativo e você pode também fazer essa busca pelos filtros que a gente tem também, por categoria, por exemplo, se você está procurando vidro ou procurando eletrônicos, enfim. E também por endereço, né? Se você tiver algum motivo de procurar por endereço, você também pode fazer essa filtragem por essa perspectiva. E por fim, a gente tem o nosso blogzinho, que a gente também tem dois posts de placeholder, eles estão sem live, estão simplesinhos, mas que lá na área de admin, como a gente viu, a gente pode adicionar novos posts, a gente pode clicar neles para aumentar as informações. Eles estão vazios agora, mas se você clicar neles ali, você vai ver que ele vai puxar uma área de informações. Vai ter a data do post, o título, tudo mais, a imagem se tiver. Enfim, pode fechar ali o post. E é basicamente isso a interação que o usuário vai ter com o site.
certo? Olá, professor. Sou o Carlos e eu vou apresentar um pouco da parte do código. Eu vou falar sobre as views, que são basicamente as telas do sistema. Vou iniciar pela home e na home, a estrutura geral dessa tela é uma seção Hero, uma seção Parallax e uma seção do projeto, certo? Pode voltar lá para a seção Hero, fazendo favor. Essa seria a parte principal da tela, onde o usuário consegue ver aquele título grande, o texto explicativo e os dois botões. O título ele é um H1, que indica que ele, além de ser grande, ele é o primeiro da hierarquia, ele tem uma certa prioridade em acessibilidade, e se você navegar com o Tab ou algumas ferramentas para pessoas cegas ou com outras deficiências, você vai ter uma navegação mais inteligente por parte da web. Tem um subtítulo P, adote a coleta seletiva em sua rotina, um texto explicativo, que seria um encontre informações, dicas e ferramentas para facilitar a coleta seletiva em seu dia a dia, e os botões, que são os V-Button. Tem dois botões exibidos, o coleta seletiva, que leva o usuário para a página com mais informações sobre coleta seletiva, e os pontos de coleta, onde leva o usuário para a página que ele pode encontrar locais para descartar os resíduos. Os botões são arredondados por conta da propriedade Rounded Pill. E no lado direito tem uma imagem, que é o proteção ambiental PNG, que ela é centralizada e ocupa 85% da largura da coluna. Para a seção Parallax, essa parte ela cria um efeito visual diferente para o site, que a imagem de fundo ela parece se mover quando você rola a página. A imagem Floresta Parallax é usada como fundo e ela se move dessa maneira diferente. E um texto branco, ele é exibido sobre a imagem. Ele tem uma leve transparência, que ele tem o RGBA 0000.3, que o 0.3 seria a transparência, o 000 seria indicando a cor branca, e tem a seção do projeto. Essa parte fala sobre o projeto Quanto ao Amor, que tem uma imagem exibida à esquerda e um texto explicativo. Tem os estilos em CSS, as cores estão indicadas aí. A cor do fundo das seções Hero e Project é um verde claro, que é o traço BG Light. E o texto e alguns botões utilizam verde. Sobre o layout, a seção Hero ocupa quase toda a altura da tela, com min height 90 view height, seria para ele se adaptar. Ele não tem uma altura fixa em pixels, ele se adapta de acordo com o tamanho da tela do usuário. E sobre essa tela, eu diria que é isso. Vamos agora para a página do blog. Ela é dividida em 3 partes principais: uma lista de artigos, a paginação e um modalzinho pop-up. A lista de artigos, ela é a principal parte da tela. O código, que é v-for article in paginate articles, ela é usada para percorrer a lista de artigos e exibir cada um deles. Cada artigo ele é passado por um componente chamado blog article. E o layout está responsivo, organizado em colunas com vcol. E cada artigo ocupa a largura total da tela, com calls 12.
Em telas médias e grandes, 2 artigos são exibidos por linha, com MD6. E cada artigo tem um espaçamento horizontal de 4 pixels. Sobre a paginação, que é a segunda parte da tela, o vPagination é usado para criar a paginação. O número de páginas é calculado automaticamente com base na quantidade total de artigos, que é o total pages. E a variável current page ela controla a página atual. Sobre a terceira parte da tela, que seria o modal. Quando o usuário ele clica em um artigo, um modal ele é aberto para exibir o conteúdo completo do artigo. O componente vDialog é usado para criar esse modal. Ele é controlado por um booleano, que é a variável dialog. E tem as variáveis que armazenam o título e a data do artigo. E o conteúdo, além de um botão para fechar. Bom, partindo rapidinho aqui pro componente que é exibido aqui no blog, nesse V4, a gente tem o blog article. Aqui a gente tem basicamente só o agrupamento aqui do título, da data e da imagem, que é exibido aqui no front. E um CSzinho bem básico para poder estilizar. E aqui a gente recebe o article como prop, isso é passado aqui. Aqui. E basicamente nesse componente do blog é isso. Beleza, vamos pro bairros. Essa tela é composta por um container principal, que envolve todo o conteúdo, e o componente bairros grid. Falando rapidinho aqui do bairros grid, aqui a gente tem basicamente o agrupamento, onde a gente tem um V4, a gente tem primeiramente, é claro, um agrupamento aqui no carrossel, para a gente poder ter múltiplas páginas aí agrupadas, né? E dentro aqui a gente faz um V4 e aí a gente vai agrupando os bairros aí, separando o nome e os dias. E isso é buscado aqui embaixo. Nessa onMounted aqui, quando o componente é montado, ele faz um getDocs lá no banco de dados, procura os bairros e retorna eles. E aqui a gente tem a parte da paginação e da busca. A busca é realizada aqui em cima e a gente só faz um filtro em cima dessa lista de bairros que a gente conseguiu do banco de dados. Basicamente isso aqui tem só o CSzinho básico. Certo? Próxima tela é pontos de coleta. Ela funciona muito semelhante à última. É só um container com todo o conteúdo e um componente ponto de coleta grid. Aqui dentro desse componente ponto de coleta, a gente tem o CSzinho básico aqui primeiramente. O agrupamento aqui é quase o mesmo, onde a gente tem a busca, só que a gente tem também esse componente mapa. O que é esse componente mapa? Esse componente mapa tem o mapa do Mapbox lá, ele é ligado e a gente configura ele aqui, o token de acesso à API, coloca um ponto central aí para o mapa, ele já vem centralizado, e aqui a gente busca também no Mounted aqui os pontos de coleta que a gente configurou lá no admin para poder setar os certos pontos lá no mapa dos pontos de coleta, né? A gente tem utilização do mapa básico aqui, e aí para cada ponto de coleta que ele achar, ele cria um novo marcador e coloca no mapa. Ok, agora a tela de admin. Para essa tela, ela é dividida em duas partes principais, que seriam as abas de navegação, que é o vTabs, e o conteúdo das abas, que é vTabs Items. Para as abas de navegação, elas são usadas para conseguir separar e alterar entre essas diferentes funcionalidades. As abas disponíveis são os bairros, os pontos de coletas, os posts e a auditoria, que serve para visualizar os logs. O funcionamento. O componente vTabs ele é usado para criar essas tabs, perdão.
E a variável tab, ela controla qual que está ativa no momento. O valor inicial ele é 0, o que significa que a primeira aba, bairros, ela é quem seria exibida por padrão. E cada aba é representada por um VTab. Tem a estilização das abas e o conteúdo das abas também. Ele diz no código que cada aba tem um conteúdo associado, que ele é exibido quando aquela aba ela é selecionada. Então, o conteúdo de cada aba ele é carregado dinamicamente com base na aba. E o componente VTabs items contém vários VTab item, que cada um corresponde a uma aba. E dentro de cada VTab item tem um componente específico. Quer dizer, um componente específico ele é renderizado de acordo com o VIF, dependendo da aba ativa. E tem os componentes BIOS Management, Point Collect Management, Post Management, Auditoria Management. E é isso. Vamos falando rapidinho aqui agora dos componentes management. Eles são, no geral, bem parecidos, os 4. Que a gente tem o bairros management, então aqui a gente vai ter um agrupamento de todos os bairros que a gente busca do banco de dados. A busca é feita aqui. Então a gente busca todos os bairros, né? E exibe aqui. Nessa exibição aqui a gente vai ter principalmente um botão aqui em cima para poder criar um novo bairro. Aqui tem as informações do bairro e no final dessas informações sempre vai ter esses 2 ícones, que é um ícone de exclusão e um ícone de edição. Eles vão chamar essas respectivas funções aqui e elas chamam essas mais embaixo aqui, que serve para poder deletar ou editar ou criar um novo bairro, né? Aqui a gente tem também a chamada de registro da auditoria. Então, nessa função de registro aqui, a gente vai ter um edge doc, né? A gente vai estar adicionando um novo documento à quantidade lá total de arquivos de auditoria, né? Então, a gente vai ter uma coleção auditoria, a gente vai estar adicionando mais um arquivo lá contando qual que foi a alteração, né? Então, a gente sempre passa a ação e o item e também pega o usuário que fez essa alteração. Mesmo é feito em todos, né? Então a gente tem o Bairros Management que eu acabei de passar aqui em cima, a gente tem pontos de coleta management, que segue a mesma estrutura, a gente tem um novo ponto de coleta, o próprio item, os ícones para criar, aí a gente tem a busca que é feita no banco de dados, aqui a gente tem alguns formulários básicos, né, para quando você abre o modal de novo item, você não vai chegar nada bugado, né, você vai ter tudo vazio. E bom, aqui segue mais ou menos a mesma estrutura. A gente também vai ter o registrar na auditoria, isso vale para todos, né? No post a gente mesma coisa, a gente tem o novo post, os posts em si, os botões de adição, segue o mesmo padrão também, busca no banco de dados, retorna eles e mostra a listinha onde você pode editar, criar um novo ou excluir. E também a gente tem, por fim, a auditoria management, aqui ele já não tem as opções de você alterar, isso daqui é só um log do que foi feito, né? Então, como cada um desses gravando a auditoria, aqui a gente vai estar puxando no unmounted tudo que foi gravado e colocando aqui para você poder analisar o que foi feito de alteração nos últimos tempos aí. Aqui a gente também tem a parte de configuração do Firebase, e aí a gente puxa tudo isso uma variável env que a gente tem aqui, a variável de ambiente. E por fim, o router, a gente define as rotas aí, tem essa funçãozinha curtinha aqui para poder verificar se o usuário está logado antes de entrar em admin, né? Logo, se não tiver logado, ele vai te mandar de volta para home, para poder proteger a rota, certo? E é basicamente isso, os componentes que faltavam. Vamos rapidinho aqui agora, a gente tem aqui também, onde tem a configuração do Firebase. Como ele é ligado ao Firebase, a gente tem aqui o próprio console do Firebase, a gente tem as coleçõezinhas aqui, que eu mencionei anteriormente, que eram gerenciados para aqueles componentes do management lá do admin. Então aqui a gente tem a auditoria, com a sua coleção de documentos, tem os bairros, aí com os vários bairros, pontos de coleta, enfim. Aqui tem o banco de dados, né? E a gente também tem a página do Authentication,
a gente usa para fazer o login do administrador. Então, a gente usa o módulo Authentication aqui. E aqui, por exemplo, tem o teste@gmail.com, que foi utilizado ali como exemplo, né? É isso. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado, professor, e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.